Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que manhã abençoada, não? Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Jesus está no nosso meio, irmãos. Que bom estar com os irmãos nesta manhã. Depois de um culto maravilhoso ontem. E hoje já estamos aqui para mais uma vez celebrar a Deus e engrandecer ao seu nome, falando da sua palavra. Estou alegre em estar aqui com os irmãos mais uma vez nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 20. Versículos de número 21 e 22. Enquanto você vai procurando aí, eu quero mais uma vez glorificar a Deus pela vida da liderança que entrou em contato conosco, nosso irmão Daniel, o Emerson. O Emerson tem uns meninos aí, irmãos. Glória a Deus. Os meninos comem, viu, pastor Valdir? Jesus amado. Deus abençoe os senhores, muito obrigado. Pastor Valdir, eu aprendi mais uma, viu? Me alegro estar contigo este dia, meu irmão. Fiquei a noite toda eu ensaiando. Sara e Verônica, Deus abençoe vocês. Todos os obreiros, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Meus irmãos, na saída eu vou estar ali com os materiais. Os irmãos que quiserem passar ali, nos abençoar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Diz assim, João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te dou graças nesta manhã, Senhor. O Senhor é bom, e como costumeiramente oro, Senhor, eu te peço que a tua palavra nesta manhã seja como flecha aguda, inflamada com as brasas do seu altar, cravada em nosso coração, incendiando toda a nossa alma. À medida que a tua palavra for sendo explanada, que a presença do teu divino Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nós nesta manhã. Pois assim como a coxa suspira e anseia pela corrente das águas, Senhor, assim nós temos sede da tua presença nesta manhã. Incendeia-nos pelo poder da tua palavra e mata a sede que temos da tua presença. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar o seu assento. Meus irmãos, aproveitando essa manhã missionária, uma manhã de avivamento, eu gostaria de pregar aos irmãos sobre um coração missionário. Eu percebo que talvez esta área, este ministério e o exercer desta função tem caído muito em desuso no meio da nossa juventude. E o meu intuito nesta manhã é, pela palavra de Deus e o auxílio da graça de Deus, incendiar o seu coração para esta ação. Eu não nasci nessa época, mas sou muito curioso. Se nós voltarmos mais ou menos ali na década de 80, 70, quando a igreja dizia assim: nós vamos orar, e quantos querem ser um missionário? Quantos querem ser um pregador? Quantos querem ser um cantor itinerante?
Os jovens tinham as suas inspirações bíblicas e sociais, que incendiavam os seus corações e os faziam vir até a frente, levantar as suas mãos e rogar ao Senhor para que Ele fosse a próxima voz a ser levantada para a nação. Com o passar do tempo, percebemos que as referências para os jovens cristãos mudaram. Não seja errado, mas hoje em dia, muitos jovens abandonaram estas questões espirituais. Suas referências talvez são alguns artistas, alguns jogadores de futebol, alguns influencers. Não seja errado, cada um carrega consigo o seu próprio sonho, porém, nós precisamos despertar em nosso coração essa essência ministerial e perceber que Deus está contando comigo e está contando com você, para que a mensagem da maravilhosa graça seja semeada sobre os corações daqueles que ainda não ouviram. Pois como ouvirão se não há quem pregue, e como vão entender se não há quem ensine? É vasta a seara, os campos estão brancos, está faltando trabalhadores. Mas nesta manhã há uma convocação divina aqui nesta igreja, e o som dos céus está dizendo: vem e vê, pois os campos brancos já estão, aguardando os braços que os cegarão. Sabemos, meus irmãos, que em João, capítulo de número 20, a qual nós lemos aqui nesta noite, nesta manhã, Jesus, ele havia ressuscitado e estava tendo com os seus discípulos. E se nós formos pegar na íntegra e avaliar o contexto, nós vamos perceber que quase que unanimemente os seus discípulos não acreditavam na sua ressurreição. Tanto é que Maria e Marta estão indo logo pela manhã com um objeto com especiarias para poder ungir o corpo de Jesus, e era o terceiro dia. Se eu estou indo para ungir o corpo de alguém, significa que eu não estou crendo que ele ressuscitou. Quando chega lá, elas têm o testemunho dos anjos, que diz para ela: oh, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que já está vivo? Elas com testemunho voltam para os discípulos e diz que Jesus está vivo, e eles saem correndo para ver se isso era verdade. Chegando lá, dão de cara com a pedra removida, o lenço dobrado à parte, e a mensagem: ele não está aqui, pois já ressuscitou. Quando eles voltam e dizem esta palavra a Tomé, o Tomé, por mais que a gente chama o Tomézinho de duvidoso, ele é o mais sincero da turma. Porque quando ele escuta isso, ao invés de fazer uma cara de desconfiado e ficar no seu coração, mas será mesmo, ele expõe a sua sinceridade, que talvez todos ali não tiveram a coragem de expor, dizendo assim: eu só acredito se eu colocar a mão no lado onde a lança o perfurou, e colocar a mão no lugar onde os pregos o perfuraram. Jesus se apresenta a eles, apresenta a Tomé as suas feridas, e prova que realmente era ele, aquele quem desceu nas ânsias da morte, mas eis que estava ali vivo. E depois que ele se apresenta aos discípulos, ele diz assim: paz seja convosco mais uma vez. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. É interessante nós percebermos isso, meus irmãos, pois se nós voltarmos alguns capítulos antes, no capítulo de número 17, no versículo de número 17, os irmãos irão perceber que Jesus estava fazendo a sua oração pelos seus discípulos, poucos momentos antes dele ir para o Getsemane e ser preso pela entrega de Judas à guarda sacerdotal. E no versículo de número 17, Jesus ora pelos seus discípulos, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no 18 Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora no versículo de número 21, a qual nós lemos, Jesus está dizendo para eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Primeiro Jesus ora ao Pai, dizendo que esses agora são os seus enviados,
E depois Jesus comunica a eles dizendo assim: olha, a missão pelo qual o Pai me deu, eu também estou dando a vocês. E assim como Ele me enviou, eu também vos envio a vós. Isso é glorioso, isso é extraordinário, pois o que Jesus está apresentando para os seus discípulos é aquilo que nós chamamos de a grande comissão, a extensão da missão começada por Jesus, de que agora está nas nossas mãos. Uma área de estudo que busca explicar a grande parte das missões é a missiologia, que busca trazer ao homem a missão dentro de um termo nacional e transcultural. E a missiologia, ela carrega consigo dentro do seu significado da sua palavra, que é função ou poder conferido a alguém para um propósito específico. Então, quando falamos de missiologia ou missione, é um poder concedido a alguém para exercer uma função, um poder conferido a alguém para exercer esta função. E por que nós precisamos deste poder para exercer esta função? Já nós vamos falar disso no decorrer desta mensagem. Existe uma pequena frase que percorre os nossos cultos de missões, e sempre nos nossos cultos evangelísticos, a gente sempre gosta de falar esta frase dizendo assim: missões está no coração de Deus. Que missões está no coração de Deus, isso a gente sabe, mas o que nós precisamos saber é se missões está no meu e no seu coração. Que missões está no coração de Deus, isso está estampado, pois o que Deus traçou no plano de salvação é nada mais, nada menos do que uma execução de uma missão tão extraordinária, bela e profunda, que tira até o nosso fôlego. Mas o que nós precisamos saber é se missões está no meu e no seu coração. Porque que missões está no coração de Deus, isso a gente sabe, porque a primeira mensagem evangelística foi pregada pela boca do próprio Deus. Como assim? Você nunca deu uma passadinha em Gênesis capítulo de número 3, quando a gente se depara com a queda do homem, e no dia em que Deus desceu ali, começou a aplicar as suas sentenças debaixo da desobediência humana, Ele aplica a sentença sobre Adão, dizendo que do pó da terra ele iria trabalhar para poder se alimentar. Ele disse para Eva que Eva agora com dores daria luz aos seus filhos, e a serpente, ele disse que do pó da terra ele iria comer, e sobre o seu ventre ele iria rastejar. Porém, Deus prega a primeira mensagem evangelística no jardim do Éden, dizendo assim: da semente da mulher irá nascer um, que irá esmagar a cabeça da serpente. Se isso não é uma mensagem evangelística, eu não sei o que é. Ele está predizendo a mensagem salvadora do Calvário, dizendo que mais dia ou menos dia, o Salvador iria vir ao mundo no ventre de uma mulher, para acabar com a cabeça da antiga serpente. Ele prega a primeira mensagem evangelística. Agora, quem foi o primeiro missionário enviado por Deus? Esse aí foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nascido do ventre de mulher, no seu nascimento virginal, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, sem conhecer o pecado. Jesus, o primeiro missionário enviado pelo Pai, constantemente ele dizia assim: eu o que estou fazendo aqui, não faço de mim mesmo, mas faço porque vi o meu Pai fazer. Se faço, é porque estou cumprindo a vontade de meu Pai. O missionário enviado por Deus veio para cumprir a vontade do Pai na íntegra, veio para cumprir a vontade do Pai em suas profundezas. E tanto é que João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
O primeiro missionário enviado por Deus veio com uma mensagem, dizendo: eu vim para anunciar a vocês as boas novas de salvação. Aleluia! Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Porém, esta missão que Jesus começou a realizar, Ele agora deixou nas mãos da grande comissão. Ele agora deixou nas mãos da igreja. E a partir do primeiro século, na formação da igreja, pelas eras e através da sua história, essa missão agora acabou caindo nas nossas mãos. Nós temos uma missão nas nossas mãos a serem realizadas. E Jesus outorgou a grande comissão para poder estar cumprindo esta chamada. Se você quer saber o que é uma igreja de um coração missionário e totalmente comprometida com a pregação desta mensagem, é só você ler os mais de 20 capítulos de Atos dos Apóstolos e você vai perceber uma igreja que se comprometia com a mensagem do Evangelho. Se era para pregar no cenáculo, eles pregavam. Se era para pregar no meio na Porta Formosa, eles pregavam. Se dentro da prisão, talvez alguém pensava que era um motivo para murmurar, eles encontravam na prisão um púlpito extraordinário para anunciar a mensagem de que Jesus poderia salvar a sua alma. A igreja primitiva, tanto é que Atos dos Apóstolos poderia também ser facilmente chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo de Deus cooperava com esta igreja na pregação desta mensagem maravilhosa. Jesus, em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, disse assim para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28 ele diz assim: ide portanto e fazei discípulos em todas as nações. O que eu fico perguntando e fico pensando é que Marcos 16, versículo 15 com Marcos capítulo de número 28, parece que eles se encaixam perfeitamente assim. Pois Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E no Mateus 28 ele diz assim: e fazei discípulos em todas as nações. Quando a gente se depara com isso, irmãos, a gente percebe que o tipo de discípulo formado por mim está intimamente influenciado pela mensagem que a minha boca está pregando. Por isso que nos nossos dias nós temos um evangelho Nutelinha, nós temos crentes bibelozinhos, nós temos pessoas dias de não me toque, porque o evangelho pregado a estas pessoas pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos do evangelho de Cristo Jesus. Pois o evangelho da Bíblia, o evangelho da cruz, não forma bibelôs. O evangelho da cruz não forma pessoas cheias de não me toque. O evangelho da cruz não forma crentes de cristal. O evangelho da cruz forma discípulos de Cristo, preparados para o que der e vier, preparado para as lutas, preparado para as tribulações. E como Paulo disse na carta aos Filipenses: eu sofro prisões, eu passo fome, eu tenho nudez, eu passo o que eu tiver que passar, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Nós percebemos que o evangelho da cruz é quem forma este tipo de discípulos. Mas como a mensagem do evangelho nos nossos dias, ela está deturpada. Como a mensagem do verdadeiro evangelho nos nossos dias, ela está minada. Estão tirando a essência do evangelho nos nossos púlpitos. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? E eu falo aqui nesta manhã com muita propriedade, principalmente no meio da nossa juventude. A gente quer pregar ao mundo aquilo que a gente acha que está certo. A gente quer pregar ao mundo aquilo que o mundo quer impor na nossa goela, para que a nossa mensagem seja um pouquinho mais politicamente correta. Você está enganado. Ninguém obriga ninguém a ser crente. A mensagem da cruz é essa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre os seus lombos, e aí você me segue. A igreja não deve mudar a sua mensagem para parecer ao mundo mais palatável e agradável.
agradável. A igreja não deve mudar a sua liturgia cultual para parecer ao mundo mais agradável para eles virem até a igreja. O que deve atrair os perdidos é a simples e gloriosa, profunda e extraordinária mensagem da cruz de Cristo, o seu sangue que emanou no Calvário. Nós percebemos o quanto esta mensagem está minada. É o mundo quem quer ditar a nossa pregação, dizendo assim: não, vocês têm que pregar mais amor, vocês têm que pregar mais amor. A igreja prega, mas a igreja não vai pregar um amor inclusivo. O amor da cruz é um amor que abnegação, é um amor de autonegação. O amor da cruz é abrir mão daquilo de quem eu sou, para que em mim seja esculpida a boa imagem de Cristo. Esta é a mensagem. Pouco tempo atrás nós tivemos um grande influência do nosso Brasil aí, no meio do Instagram. E o homem, ele disse assim: não, vocês têm que parar de pregar sobre o inferno, essa mensagem aí está atrasada. Esse camarada não lê nada de Bíblia, porque se você pegar os 4 evangelhos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É esta a mensagem. Há 2 caminhos para o homem: ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Se o homem quiser ir para o céu, é só seguir as pegadas da cruz. Estão pervertendo esta mensagem. Não. O que vai salvar o perdido não é aquilo que você acha, não é aquilo que você acha que está certo, não é aquilo que você quer ser pregado, é aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que a palavra está gritando, aquilo que a cruz está apontando. Se nós nos dedicarmos a pregar esta mensagem, ganharemos o mundo a Cristo. Vamos despovoar o inferno e fazê-los destas pessoas concidadãos dos céus e herdeiros da herança celestial. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, o próprio Jesus, ele diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. Testemunhar de Cristo Jesus. Você sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmão? Eu lhe digo uma coisa aqui nessa manhã: uma igreja que se esforça para ser politicamente correta diante dos olhos do mundo e dá as mãos ao mundo para parecer mais agradável, esta igreja fracassou como igreja. Foi o próprio Jesus que disse para os seus discípulos assim: não se enganem ou não se atormentem. Se o mundo vos odiar, pois eles odiaram a mim primeiro. Se o mundo odiou o mestre, como o mundo não vai odiar os seus discípulos? Nós devemos entender que uma igreja que dá as mãos ao mundo perdeu a sua essência e fracassou como igreja. Mas uma igreja que entende que não pode haver amizade entre o mundo e a eleita de Deus, ela está completamente ligada com a mensagem central do Evangelho. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava apresentando aos seus discípulos esta obra a ser continuada, esta obra a ser exercida, esta obra a ser completa. Esta obra hoje, ela está na minha e nas suas mãos. Por isso, meus irmãos, missões, em primeiro lugar, não está ligado a estratégias, a recursos humanos e financeiros, campanhas, projetos e eventos. O primeiro lugar pelo qual missões está ligado é uma questão de amor a Deus e amor ao próximo. A verdadeira questão de missões, em primeiro lugar, é essa: é uma questão de amor a Deus e de amor ao próximo. O conceito bíblico de missões compreende a autoridade de quem envia, a obediência de um enviado.
Você quer ver um enviado cumprindo a vontade desta missão na íntegra? É só você olhar para Filipenses capítulo número 2, a partir do versículo número 6, e a partir do versículo número 5, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaindo-se de si mesmo, tomou a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, para que na menção do nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, todo joelho na terra e embaixo da terra. É isso que ele está apresentando, a obediência de um enviado. Esta tarefa a ser realizada tem um poder com ela, há um poder nesta tarefa, há um poder concedido a nós para a realização desta tarefa. Por isso Jesus, ele disse em Marcos capítulo 16, se não me falha a memória, ou é João 16, quando ele diz assim: se vocês em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É pelo poder do nome de Jesus que nós exercemos esta tarefa, é pelo poder do nome de Jesus que os males deste mundo não têm vez contra aqueles que estão exercendo a grande comissão. Há um poder sobre isso. E o versículo de número 22, que ora nós lemos, Jesus assopra sobre os discípulos e disse a eles assim: recebei o Espírito, recebei o Espírito. Esse aqui não está ligado ao batismo com o Espírito Santo de Atos 2, pois Jesus ainda não subiu aos céus, e se Jesus não subiu aos céus, o Espírito não vem. O que ele está pregando aqui em João 20, 22, é o Espírito Santo quanto a regeneração, pois o homem não pode pregar transformação de vida, a menos que ele seja transformado por esse Espírito. É isso que nós precisamos compreender. Primeiro eu sou transformado, primeiro eu sou sarado, primeiro eu sou mudado, e depois eu prego ao mundo a mensagem que me salvou. E quem faz isso em mim é o divino Espírito Santo de Deus. Com isso, meus irmãos, eu gostaria de destacar com vocês nesta manhã 3 itens de um coração missionário. Se você está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu disse isso aqui ontem, eu vou dizer de novo. Eu estou me sentindo muita vontade para pregar nessa igreja. Tem lugar que a gente chega que é esquisito, a gente se sente preso, mas eu estou me sentindo muita vontade para pregar aqui. E o Emerson me deu até meio-dia para poder pregar, então depois você se vira com ele aí. Perceba, eu quero destacar com vocês aqui nessa manhã 3 itens de um coração missionário. E qual é o primeiro item que nós podemos destacar que um coração missionário contém? E deixa eu lhe dizer, irmãos, um coração missionário não está ligado à idade. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. O campo missionário não está olhando a sua idade, ele está contando com os braços disponíveis a trabalhar. O campo missionário está contando com você, não interessa qual seja a sua idade. Deus quer usar você, Deus quer sacudir a sua cidade através de você, Deus quer dar um saculejo na sua família através de você, Deus quer levar a tua escola a Cristo através de você. É você a porta de entrada de Deus lá. Primeiro item de um coração missionário é o amor. Pois aquele que deseja exercer as atividades ministeriais, se ele não tiver amor, não vale nada. Se a gente não tiver amor no nosso coração, não dá para nada. Tanto é que Filipenses 2, 5, a qual eu já disse aqui aos irmãos, o Paulo ele nos orienta dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ter amor no nosso coração, pois o amor sincero de um discípulo é refletido quando esse se dispõe a fazer missões e pregar o Evangelho.
O João, ele disse assim em uma de suas cartas: tem alguma coisa errada com vocês, pois se vocês são capazes de dizer que amam a Deus, a qual vocês não veem, e não amam ao seu próximo que está do lado de vocês, tem alguma coisa errada nesse negócio. Mas se vocês não são capazes de amar aqueles a quem vocês veem, como vocês vão ser capazes de amar aquele que não está vendo? João, ele apresentou que há algo errado nesse negócio, quando eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu próximo. O amor sincero de um discípulo é refletido quando ele se dispõe a pregar esta mensagem ao próximo. É aí que o seu amor a Deus é refletido, manifesto e honrado. Pois além de dizer com palavras, ele comprova a Deus com suas ações que de fato ele o ama. Irá se dedicar a ministrar esta mensagem que o salvou. Eu não sou saudosista, embora muitas vezes algumas pessoas acham que eu sou. Mas se você voltar um pouquinho no tempo, você irá perceber que alguns anos atrás, quando acabava uma manhã missionária como essa, como acabava cultos pela manhã, o povo tinha prazer em andar com folhetos na Bíblia, e ia com a Bíblia debaixo do braço, e entregando folhetos e dizendo assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E por que isso? Prazer em anunciar a mensagem que o salvou. Eu sou fã demais dos hinos antigos. Eles têm um patrimônio na Assembleia de Deus, é chamado Osés de Paula. E o Osés de Paula tem um hino maravilhoso. Eu não vou arriscar cantar, porque a Sara Verônica está ali, mas eu posso declamar ele com vocês. O Osés de Paula, ele canta dizendo assim: de tantas coisas que andei fazendo, das coisas erradas que eu andei fazendo, de quase todas eu me arrependi, mas houve uma especial, e foi a mais certa que eu já fiz em toda a minha vida. Em toda a minha vida, a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar a Jesus. Você percebe a paixão do camarada em anunciar aos perdidos a mensagem que salvou o seu coração, que limpou a sua alma da culpa, que limpou a sua alma do pecado, que quebrou as algemas da sua alma. Uramande clama naramagalai. Sabe de uma coisa, pastor Valdir? Se o diabo, que é o diabo, está fazendo o que ele puder e o que ele não pode, para levar quantos ele puder ao inferno, porque nós que contemos esta mensagem de salvação, vamos ficar quietos e acomodados em nossos bancos, enquanto os bailes estão ganhando os jovens aos montes, enquanto os prostíbulos estão lotados de mulheres que vendem o seu próprio corpo para pagar os seus estudos? Como nós vamos deixar esta mensagem trancada dentro da igreja? É tempo do jovem entender que Deus está contando com você para anunciar esta mensagem e fazer com que o inimigo de nossas almas recue no campo de batalha. Ei, malarai, andou, malaramacalabai. O amor em anunciar esta mensagem. Pois o amor no seu coração transborda, o impelindo a compartilhar esta mensagem que o salvou. Movido por amor, o missionário se põe a gastar a sua vida, seus recursos, para favorecer ao próximo. E se você não está concordando com aquilo que eu estou dizendo, então vamos para a Bíblia. Perceba o que Paulo ele escreve na carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Olha o que ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e confessasse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna,
para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Essa é a natureza do amor. Se você entregar a sua vida, se você vender os seus bens para dar aos pobres, se você fala os mistérios dos decanta de alabaxeia, se você entrega os rolos, tem visões, mas não tem amor no seu coração, você é uma lata vazia. Se você canta as canções bonitinho, se você chora na igreja, mas você não tem prazer em doar-se a si mesmo para ver o seu próximo restaurado, infelizmente você é uma lata vazia. Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, no versículo de número 15, ele disse assim para a igreja de Coríntios: pastor Esto, o senhor estudando da Bíblia, o senhor sabe que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática do ministério de Paulo. Ela se opôs contra o ministério de Paulo, ela chamava Paulo de autoritário nas cartas, mas era manso pessoalmente. Ela disse também que Paulo não era apóstolo, e mesmo assim, olha o que Paulo disse para esta igreja em 2 Coríntios 12, versículo de número 15: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando cada um de vós cada vez mais. Isso é amor, ainda que eu não seja retribuído. E ficar para nós é um ministério ingrato. Ser pastor é um ministério ingrato. Ser um pregador é um ministério ingrato. Ser um missionário é um ministério ingrato, porque passa o tempo e ninguém vai valorizar o seu trabalho. Mas eu digo uma coisa para você aqui nessa manhã: ainda que os homens falhem com o seu reconhecimento, o tribunal de Cristo não falhará com o seu galardão sobre a vida daqueles que doaram a sua vida. Amor, dê um toque nesse crente que está do teu lado, só para ele desfazer essa cara de assustado, e diga para ele: amor, nós estamos precisando de amar ao próximo, nós estamos precisando de amor nos nossos corações. Se você ainda não está satisfeito, olha o que João ele diz na sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 16: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você consegue pensar nisso essa manhã? Você percebe o quanto esta mensagem da graça, ao invés de nos deixar confortável, ela nos aperta. Pastor Josué Martins, um certo tempo atrás, contou um ensaio filosófico e teológico na nossa sede, e eu gostaria de compartilhar ele com os irmãos aqui nessa manhã. O porquê que nós precisamos ter o mesmo sentimento de que Cristo Jesus teve? Porque o Pai, Cristo e o Espírito Santo foram norteados de não outra coisa a não ser amor. Pastor Josué Martins conta que uma madrugada ele estava lendo, e ele encontrou este ensaio filosófico e teológico. O Pai estava sentado no trono e conversava, dizendo que precisava salvar a humanidade. Ele amava a humanidade, mas eles estavam mortos em seus pecados, em seus delitos, suas transgressões, sua culpa. Caídos e destituídos estavam da glória de Deus. E o Pai se perguntava: o que nós vamos fazer? Aleluia. Foi nesse momento, pastor Eston, que o filho se apresentou ao pai e disse assim: Pai, e se eu for lá?
ser como eles, viver a vida deles, estar no meio deles, e depois morrer por eles no lugar deles. Aí o pai olhou para o filho e disse assim: filho, não diga uma coisa dessa, porque eu não vou te poupar, eu não vou poupar você, eu amo a humanidade, você vai lá e vai morrer por eles. Aí o filho olhou para o pai e disse assim: vou, pai. E por que você vai fazer isso? Porque eu também amo a humanidade. De repente o pai olhou para o filho e disse assim: cancela o plano. Ele amando, ai, não vai dar certo não. Eles vão precisar, o coração deles é mau, vai ter alguma coisa lá dentro que vai precisar ser mudada. Foi nessa hora que o Deus Espírito Santo entrou em cena e disse assim: ô pai, e se eu descer lá, derramar o seu amor e a sua graça no coração deles, convencer eles do pecado, do juízo e da justiça de Deus, porque eu também amo a humanidade. O que norteou Deus Pai, o que norteou Deus Filho e o que norteou Deus Espírito Santo para concretizar a obra da redenção foi amor por minha e a sua alma. Nós precisamos de amor nos nossos corações. Um coração missionário. Coração missionário precisa de amor. Segundo item que um coração missionário precisa: um coração missionário precisa se deleitar em oração. Precisa. O coração missionário precisa orar. A oração, ela é a engrenagem que move missões. Juventude que não ora é emocionada, mas não é avivada. Crente que não ora faz barulho, mas não está cheio. Um coração missionário precisa se deleitar em oração, porque a oração ela é a engrenagem de missões. E é através da oração que, quando os missionários estão no campo e vem a tempestade, Jesus acalma as tempestades. É através da oração que os presos são libertos. Atos capítulo 12, o Pedrão estava preso. E enquanto isso, o que a igreja estava fazendo? Trancada dentro de casa orando. 7 dias a igreja passou em oração. A igreja passou em oração. E na noite anterior do dia, a execução de Pedro, o anjo de Deus desceu lá, libertou as cadeias de Pedro e tornou Pedro livre, porque oração quebra as cadeias. A oração também aponta os escolhidos de Deus. Atos dos Apóstolos diz que enquanto a igreja orava, o Espírito Santo bradou em seu meio dizendo assim: apartai-vos a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Uma igreja que ora não levanta pessoas precipitadas. Uma igreja que ora não levanta pessoas por conveniência. Uma igreja que ora, é o Espírito quem aponta, dizendo: é esse quem vai ser levantado. Uma certa igreja, uma vez, tinha uma criança na igreja. Sabe aquele filho de crente abençoado? Sabe? Esse filho de crente pensa demais da conta. Distraíram com o menininho lá atrás, e os bancos eram estofados, e o menininho estava com uma caixinha de fósforo. E aquele menino abençoado conseguiu colocar fogo na igreja. E o fogo pegou na igreja e foi queimando o banco, foi queimando tudo. E o pastor e os irmãos começaram a pegar balde de água e jogar na igreja, E do lado da igreja morava um macumbeiro que nunca tinha pisado o pé na igreja.
De repente, quando o pastor está jogando balde de água na igreja, quem apareceu do lado dele? Um macumbeiro. O pastor olhou para ele e falou assim: mas você aqui, é a primeira vez que você aparece aqui. Aí um macumbeiro disse assim: mas também é a primeira vez que a igreja pega fogo. Parece ser engraçado, mas nisso a gente tira uma lição espiritual. Enquanto a igreja permanecer apagada, se não orar, o viciado não vem, a prostituta não vem, o ladrão não vem, o criminoso não vem, o macumbeiro não vem, o perdido não vem. Mas se a igreja pegar fogo, essa turma toda vem. Você precisa pegar fogo pela oração. Dê um toque nesse crente que está ao teu lado, que eu falei: vamos orar. Vamos orar. A gente precisa orar. Oração é uma questão de sobrevivência para o missionário. Oração também aponta destinos. Pouco tempo atrás nós comemoramos 111 anos da Assembleia de Deus. E como você acha que Daniel Beck e Gunavrinho vieram parar aqui? Debaixo de oração. O Espírito Santo apontou para eles uma cidade chamada Belém do Pará. E eles chegaram aqui e pregaram a mensagem do Evangelho com o antigo bordão pentecostal, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós precisamos orar. Mude um secto pregador na história da igreja ganhou cerca de 1 milhão de almas para Cristo. Tem noção que é o camarada ganhar 1 milhão de almas, Daniel? Se aquele ditado popular, que se for verdade, que diz que cada alma que você ganha uma pedrinha na sua coroa, eu quero correr do Moody na eternidade, vai fazer até vergonha. 1 milhão de almas. E o Moody, ele se propôs ganhar uma alma para Cristo todos os dias. Só que teve um dia que ele não ganhou ninguém. E ele assentou na calçada, na beira da praça, e começou a chorar. Porque ele se sentiu envergonhado, porque ele não tinha ganhado ninguém para Cristo. E aí ele orava e chorava, chorava e orava. Ei, lamanai, anaramagalabá. De repente passou uma viatura, e para manter a ordem pública, chegou perto do homem chorando, sentado, e perguntou para ele: por que o senhor está chorando? E Moody disse assim: não, é porque eu não ganhei nenhuma alma para Jesus hoje. E o Moody orava e chorava, orava e chorava. Os policiais olharam para aquele homem e pensaram: esse camarada é maluco. Só que enquanto eles estavam reunidos perto de Moody, foi batendo um temor no coração daqueles homens, foi batendo uma angústia no coração daqueles homens. E aqueles policiais foram chorando, e o Moody orava e chorava, e os policiais foram chorando, e foram chorando, e foram chorando. Quando de repente eles disseram assim: eu quero aceitar esse Jesus que você está dizendo aí. Eu quero ser essa alma que você não ganhou hoje. Porque quando a igreja ora, Deus move os céus, move os corações a se entregarem a Cristo. Você está comigo aqui nessa manhã ou não? Você está comigo aqui nessa manhã ou não? Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos orar. Nós precisamos voltar a orar. E eu já caminho para encerrar com você. Mas antes eu gostaria de dizer sobre o último item de um coração missionário nessa minha mensagem. O último item de um coração missionário é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver com a gente não vai para lugar nenhum. Se o Espírito Santo não encher o homem, ele não arreda o pé. A gente precisa voltar a buscar o Espírito Santo. Você sabe por que os nossos congressos têm número, mas não tem avivamento? Você sabe por que os cantores têm voz, mas não têm unção?
Você sabe por que os pregadores de hoje têm uma boa hermenêutica, têm uma exegese brilhante, uma boa eloquência, mas eles parecem lata vazia, que não tem o Espírito Santo. Nós estamos colocando o Espírito Santo de lado, e estamos confiando no nosso próprio talento. A igreja de hoje está parecida com a igreja de Laodiceia. A igreja de hoje está confundindo sucesso financeiro com a aprovação de Deus. Ei, lamandai, de calamandai. Nós estamos confundindo talento com unção. Só que John Wesley dizia uma coisa: o conhecimento dos homens toca a mente dos homens, mas só o Espírito Santo é quem toca os corações. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não adianta ter número, não adianta fazer uma coisa bacana, não adianta ser o maior pregador, não adianta ser uma grande voz, não adianta ter talento. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa deixar o Espírito Santo sacudir a nossa alma. Ei, a gente precisa buscar o Espírito Santo e pedir Ele para direcionar o culto, direcionar tudo. Peça o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 6 anos de idade. Hoje em dia parece que os crentes não têm mais interesse em buscar mais o batismo com o Espírito Santo. Mas a gente precisa buscar o Espírito Santo, irmãos. Pois é o Espírito Santo quem quebra as cadeias. É o Espírito Santo quem convence os corações. É o Espírito Santo quem aviva a igreja. É o Espírito Santo quem dá dons à igreja. É o Espírito Santo quem lava a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. Uramandai, erraia. Só que sabe o que está acontecendo conosco? A gente está tão carnal e materialista que para a gente tanto faz. Se o Espírito Santo estava lá ou não, para a gente tanto faz. O que importa é a nossa emoção. O que importa é eu me sentir bem. Mas como podemos nos sentir bem com o Espírito Santo longe da gente? Se você quer ter um ministério bem sucedido, se você quer ter uma voz relevante, se você quer ser alguém diante de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu fico triste? É que principalmente no meio jovem, parece que são só as frutas podres que viram referência. Fala assim: a gente tem que orar, a gente tem que buscar o Espírito Santo, o crente tem que proceder assim. Aí só a fruta podre que vira referência. A gente diz assim: mas fulano não é assim. Por que só gente ruim vira referência? Por que você, ao invés de seguir o mau exemplo daquela menina mau caráter, que está na igreja, mas não foi transformada, você não garra na barra da saia da irmã do ciclo de oração, a mais de oração, e diz para ela: eu quero ser como a senhora? Você, ao invés de ser um jovem cheio do Espírito Santo, só fica atrás desse camarada que parece um rodo, quer passar o rodo de tudo quanto é menina do campo, não ora, não consagra, não faz nada. Aí só esse tipo de gente que vira referência. Cola na barra do paletó do seu pastor e diga para ele: eu quero ser como o Senhor, eu quero orar como o Senhor, eu quero ser cheio como o Senhor, eu quero ter graça como o Senhor, eu quero ter unção como o Senhor. Eu vou te contar algo, e eu já oro com você para nós encerrar. Uma certa igreja não acontecia nada nela mais. Não tinha conversão, não tinha cura, não tinha batismo, não tinha avivamento, não tinha nada. Ninguém nem chorava na igreja.
Belo dia, a zeladora da igreja chegou para limpar a igreja. E tinha um homem com um chapéu na cabeça, chorando na porta da igreja. E ele ajoelhado assim, chorava. Mas sabe aquele choro sentido, pastor? E aquela irmã ficou preocupada com aquele homem. Chegou perto dele e disse assim: por que o senhor está chorando na porta da igreja? O senhor quer entrar? E ele disse assim: não, me expulsaram da igreja, não tem como entrar. Expulsaram da igreja. Eu não sou mais bem-vindo na igreja. Não me aceitam mais na igreja. Preencheram o meu espaço na igreja. Eu não posso entrar na igreja mais. Aquela irmã tomou aquele susto. Disse assim: não, a gente vai conversar com o pastor hoje à noite. Isso não pode ficar assim. Isso é um absurdo. Vão aceitar o senhor na igreja sim. E aquela irmã tomou a iniciativa, meu caro maestro, e perguntou para aquele homem: me fala qual é o nome do senhor? Quem é o senhor? Para que eu fale com o pastor. Aquele homem tirou o chapéu da cabeça, olhou para ela com um olhar muito sereno e disse assim: eu sou o Espírito Santo. Sumiu. Tiraram ele do culto, expulsaram ele da igreja. Sabe quem está no lugar? Nosso bem-estar, nosso ego, nosso eu, comodismo. Sabe quem está no lugar? As nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que eu quero cantar, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero entregar. Mas esta é a manhã que Deus me trouxe aqui para lhe dizer: é tempo do Espírito Santo voltar para o lugar que é dele por direito. Deramando remenegue assai. E se você tiver coragem de levantar as suas duas mãos, Elamando remenega xandaramacalabai. Esta é a manhã de você tirar tudo que não agrada a Deus e dizer para Ele: enche-me, Espírito Santo de Deus. A obra não está acabada. Ramando Anagai. O Espírito Santo está dizendo no meu coração nesta manhã: diga para os que estão presentes: despertai, 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 despertai. Ficando de pé no seu lugar. Despertai. Despertai, despertai. Está dizendo a voz do Espírito Santo nesta manhã: despertai. Despertai. Quero orar com você nessa manhã.
que ainda não são batizados com o Espírito Santo e querem, levante as suas mãos. Deixa eu ver você. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levante a sua mão assim bem alto. Temos uma jovem ali. Vem cá na frente. Cadê você que não é batizado com o Espírito Santo? Cadê você? Eu quero orar por você nesta manhã. Quero orar por aqueles. Talvez você diga, pregador, eu quero ser o próximo missionário. Eu quero ser um próximo pregador. Eu quero ser um próximo pastor. Eu quero ser a próxima voz para a minha cidade. Deixe o seu lugar, vem até aqui à frente. Também quero orar por você. Sem medo, a gente ainda tem tempo. Quero orar com você. E depois desta manhã, a tua vida nunca mais será a mesma. Eramando halaramando hamanahai. Eramando clama shande hamai. Nosso irmão que cantou aqui, vem cá na frente, eu quero orar especialmente por você, vem cá. Sara e Verônica, prepara aí. Mas antes delas cantarem, nos próximos 5 minutos, você vai fechar os seus olhos e você não vai fazer outra coisa a não ser orar. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Vai orando, vai orando. Vai orando agora. Vai orando. Os próximos 4 minutos nós só vamos orar. Vamos orar. Diga para ele: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Diga: eu quero ser a próxima voz. Para ele: eu estou aqui, Senhor, me envia. Eramando Ramanaramakalabai. Oriandaramaklaia Xandemai. Labra você remedece o mana. Ei, que ando faciandeia. Calabrachando eminência covai. Ei, assume que sai de Romaia. Ei, declamando viessaiova. Vai orando, vai orando, vai orando.
Vai orando que Deus vai te enchendo. Vai orando que Deus vai te capacitando. Vai orando que o Espírito Santo vai renovando você. Vai orando. Vai orando que essa não é uma manhã qualquer. Esta é a manhã que Deus está te enchendo para uma grande obra. Esta é a manhã que Deus está te capacitando para exercer esta tarefa. Vai orando, vai orando.